Prepare-se para uma injeção de inspiração e fé em poucos minutos. Assista a cortes impactantes de pregações que prometem transformar seu dia e renovar sua alma. Não perca a chance de ser profundamente tocado pela palavra de Deus. Assista agora, sinta a diferença e não esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos que vão mudar sua vida. E Deus me toca duas coisas no meu coração, que fala sobre os filhos da luz e os moleques. Como assim, irmão Juan, filhos da luz e moleques? Moleques, se você for ver a tradução, é Moloque. Moloque, ele era um demônio, era um deus adorado antigamente. Então, se você for ver, aleluia, a tradução que eu estou querendo falar para vocês aqui, eles são um filho da luz com um filho da treva. Mas eu não monte palavra, sim, porque meu irmão tem queimado tanto no meu coração, mas tem vivido uma geração onde já não quer mais ser reconhecido com os filhos, vive de qualquer jeito, de qualquer maneira na casa do Pai. A gente pode ver aqui em Tiago que Deus ele não tenta ninguém. Se porventura você está sendo tentado, dá glória a Deus, você está no caminho certo. Louve ao Senhor, jovem, adolescente, homem e mulher que está aqui hoje. Louve ao Senhor. Por quê? Porque você serve um Deus que é poderoso. Mas pode ver, meus irmãos, entre uma criança e um adolescente, chama a atenção do adolescente para você ver o que acontece. O adolescente fica rebelde e fala, não é assim, o meu pai não passou por isso, ele não sabe como que é, ele fica rebelde. Mas uma criança, porventura você bater na criança, você ensinar o caminho certo para a criança, no dia seguinte ele está te abraçando, chamando o pai novamente. Muitas vezes Deus nos chama a atenção e você já quer desviar, você já quer passar no caminho de Deus, mas Deus ele te chama a atenção para que você venha entrar nos caminhos certos. Você não venha, talvez, cair numa tentação, talvez você não venha cair no caminho do laço, mas Deus ele te coloca no caminho certo, na hora certa, no propósito certo. Então, se porventura Deus está chamando a tua atenção hoje, não é por ódio, não é por vingança, é por amor. Meu irmão, a gente vive numa geração onde muitos estão presos por promessas e estão esquecendo do amor. Aleluia. A gente pode ver, meus queridos, uma multidão que seguia Jesus. João 6, a gente pode ver que essa multidão seguia Jesus porque eles viam os milagres. Imagina, pastor, poder ver os milagres que Jesus fazia naquela época, era maravilhoso. Jesus curando, salvando, libertando aquele povo que antes não tinha uma esperança. Jesus ele pega os pães, os peixes, começa a multiplicar e o povo, meu, esse é um profeta, olha que coisa mais linda. Mas Jesus ele fala para os seus discípulos, atravessem para Canaã, eu vou subir para orar. O dia que eles atravessam, Jesus vai atrás, você sabe dessa passagem, e chama a atenção que aquele povo começa a procurar Jesus, se perderam Jesus novamente. Fala, cadê Jesus? A gente está com fome de volta, a gente está com sede, ó, tem pessoas aí enfermas chegando. Eles começam a procurar e falam, ó, Jesus atravessou. Eles pegam esse arrumo e começam a atravessar também. E quando chega, Jesus vê que alguns estão chegando, ele já que se assenta ali e começa a pregar, ele começa a falar, olha, o pai de vocês comeram o maná que Deus deu do céu. Mas eu tenho uma coisa nova para dizer para vocês. Aquele que quiser uma parte de mim tem que comer do meu corpo, tomar do meu sangue. Aquele povo começa a murmurar. Meu Deus, que palavra dura. Meu Deus, o que é isso? Adolescentes, rebeldes, fariseus começaram a murmurar. E aquele povo começou a se dispersar. Mas Jesus olha para os dois e fala, e agora vocês vão para onde? Vocês vão seguir a multidão? Pedro olha para Jesus, para onde irei? Se só tudo tem a palavra glória eterna. Irmão, não tem como você fugir de casa. Se você fugir de casa, para onde tu vai? Não tem lugar melhor do que a presença do Pai. Não tem lugar melhor do que tu estar sedento pelo Pai de Deus, Ele te ajudar e sempre que você orar. Se Ele você trancar a porta, o Pai ele vai estar sentado esperando. Aquela multidão que estava presa pelas suas promessas. Eu não sei por que você está aqui hoje, não sei por que você tem clamado a Deus, mas não esteja preso às suas promessas. Pedro, ele entendia que não estava preso às suas promessas, porque ele estava por amor. Quem vive por amor, por isso não está preso às suas promessas, porque ele sabe que a promessa chega com amor. É com amor que você recebe Jesus. Aquela multidão se dispersa, mas Pedro, por amor, ele permanece. Mas muitas das vezes, meus irmãos, só para encerrar aqui, mas muitas das vezes, pastor, o diabo ele coloca uma pequena raiz de medo no nosso coração. E aquela pequena raiz, se a gente não cuidar, se a gente não orar, que transforma uma árvore, se torna uma ansiedade, uma depressão. Você começa a falar, não posso, não consigo, não sou capaz. Deus, não consigo fazer isso.
E muitas vezes Pedro, ele fala, não consigo, não posso, não sou esse que vocês estão falando que vocês conseguiam ele. Pedro teve medo, mas se você ver Elias também, Elias ele teve medo, quando ele fugiu para a caverna, mas Deus lhe fez presença. Quando aconteceu o dia certo, o dia de Pentecostes, não é na nossa hora, não é no nosso momento, é no dia certo, é na hora que Deus tem em nossas vidas, depois de completar 10 dias ali, Jesus ele desce com o Espírito Santo, aquele povo é batizado. Agora Pedro antes era medroso, falava assim, não sou eu, não, eles vão matar. Ele é o primeiro que se levanta e prega para aquela multidão toda. Meu irmão, se porventura você tem medo, se você está com covarde na obra, levanta como valente, busca primeiramente o reino do céu, busca o amor, busca a palavra, busca ter conhecimento de quem é Jesus verdadeiramente no céu. Muitas vezes a gente quer dar um passo para trás, mas se você dá um passo para trás, ele fica ensinado. Deus ele só quer que você dê um passo para frente, porque depois quem toma conta é Ele, meu irmão. Não importa o seu lugar, não importa a hora, é Deus que faz, é Deus que realiza, é Deus que fala. Se Deus prometeu algo na tua vida, não vai pela promessa, não fica preso, fica acreditando na igreja pela promessa. O filho pródigo ele voltou para a igreja para a promessa, para cada promessa. Não voltou pelo amor. E quantos estão assim hoje? Jovem, Deus ele quer ter intimidade contigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Pessoal, talvez você ainda não conhece o Pai, talvez você não conhece como que é ter esse amor. Mas eu falo para tu, se hoje eu estava conversando, nem para se desviar do braço mais, cara. Porque quando eu falava para mãe, eu vou desviar, cara. Não quero mais nada com Deus. Eu pensava, minha mãe, então onde eu morro? E se eu pecar? Nem para se desviar do seu braço mais. Deus ele te chamou para as nações, Deus. Então não pense em desistir, meu irmão. Levanta, sacode as coisas dos seus joelhos e vai em frente. Tem um testemunho para contar para a igreja. Paz do Senhor. Aos 12 anos, eu fui abusada. E eu fiquei sem entender, porque eu era muito nova e eu me perdi. E eu comecei a tomar remédios, comecei a ter pensamentos ruins e eu não conseguia pedir ajuda, porque a minha família era muito desestruturada e eu não conversava com a minha mãe, eram tipo desconhecidos morando em casa. Todos os dias tinha brigas, tinha xingamentos, até agressões às vezes. E eu comecei a buscar o amor paterno e materno em pessoas de fora. E depois de muito tempo que eu vinha tendo pensamentos suicidas, eu tentei. Não foi uma, não foi duas, foi várias vezes. E como eu disse, eu não conseguia pedir ajuda. Então eu ia guardando para mim e eu não conseguia compartilhar com ninguém. Eu tomava diversos remédios e nenhum tipo assim fazia efeito. Eu ficava dopada no outro dia, mas não acontecia nada além disso. E eu sou alérgica a dipirona. E o dipirona era o único remédio que eu não conseguia tomar. Por nada. Eu colocava na boca, mas não conseguia engolir. E a minha família, meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 2 anos. E depois disso, eu tenho um irmão, e eu sempre conversei tudo com meu irmão. Só que daí, por causa das diversas brigas em casa, eu e o meu irmão, a gente foi se afastando, porque eu comecei a ter nojo de mim, comecei a não gostar de mim. Então, por diversas brigas em casa, meu irmão foi morar com o pai dele no Distrito Federal. E em 2024, foi um ano bom e ruim ao mesmo tempo, porque os abusos antes eram uma vez por semana e começou a ser quase todos os dias por semana. E eu vivia discutindo dentro de casa, então eu sempre via da fora de casa, sempre arrumava briga fora de casa e dentro de casa. E eu não sabia mais o que fazer. Eu tinha tentado várias vezes, tinha pensado, estava com pensamentos ruins, e esse abuso durou em torno de 1 ano e 9 meses. E eu não conseguia falar para ninguém. E eu chegava na escola, eu brigava, eu xingava todo mundo, eu odiava voltar para casa. E no final de 2023, eu conheci a Estela. Eu conheci a Estela. E ela falava de Deus de uma forma muito linda. Ela falava com brilho no olho e eu admirava isso nela.
E ela começou a falar da vida dela, eu comecei a falar da minha, e ela começou a falar o que Deus fez na vida dela. E eu ficava um pouco atrás da orelha. Será que Deus consegue fazer isso na minha vida também? E eu era da igreja, só que eu era da católica. Desde que eu nasci, a minha família era católica, tanto a paterna quanto a materna. E só que eu só ia para as missas e para a igreja só para fugir dos pesadelos de casa, então eu não prestava muita atenção. E aí eu comecei a conversar com a Estela e tal, e no mês do meu aniversário, em junho, eu tinha tentado mais uma vez, só que esse suicídio quase deu certo. E eu não estava mais aguentando, e eu estava tentando contar para alguém. E eu lembro que eu passei 2 semanas pensando em quem que eu podia contar. E veio essa aula na cabeça. Eu fiquei mais 2 semanas pensando como é que eu podia chegar nela e contar. E eu lembro que o dia que eu cheguei lá na portaria, no condomínio, e a Estela estava treinando uma mulher. E eu olhei para a Estela e perguntei, a gente pode conversar? E ela disse que sim, mas eu não fiquei confortável em falar. Então a gente foi andando desde a portaria até o bloco 5 para mim falar e eu não consegui falar. Eu na minha cabeça estava, eu não consigo. E depois eu entrei dentro de casa e peguei meu celular e comecei a ver vídeos. Eu já tinha ficado viciada no celular, então o celular preenchia um vazio meu. E em 2024 eu comecei também a me automutilar para aliviar uma dor que eu sentia, só que a dor era passageira, então o alívio era passageiro. Então eu preferia sentir dor física do que a dor psicológica. E isso foi por tempos. E eu só, em 2024, só usava blusa de manga comprida e calça. E eu achava que não tinha mais saída. Eu achava que ninguém ia confiar em mim, que ninguém ia achar que era mentira minha. E porque esses eram sempre os pensamentos que vinham na minha cabeça. E nessa noite eu chorei demais. E um dia antes do meu aniversário, eu faço aniversário dia 9, dia 8, eu tentei mais uma vez o suicídio. E ele foi falho, de novo. E no dia do meu aniversário, eu cantei parabéns. Eu sempre estava sorrindo, demonstrando que estava feliz, mas eu não estava. E eu ficava com esse pensamento, será que eu posso contar para alguém? O que eu faço para me livrar disso? E essa loja diversas vezes me chamaram para ir para a igreja, só que a minha mãe não deixava. E eu conheci a Júlia, e eu convidei a Júlia, e eu comecei a ir na igreja lá perto de casa, na esquina de casa, que era quadrangular. Eu convidei a Júlia para um culto de jovens, que ia ter lá, e ela aceitou. E uma semana depois, ela falou que ia iniciar um culto de jovens aqui na igreja, o Respeto. E eu comecei a vir, e na mesma semana, a Estela tinha me convidado para vir num culto. E eu lembro que nessa semana eu fiquei insistindo demais para minha mãe deixar eu vir. Incomodei ela tanto que ela deixou. E assim, meus irmãos ficaram botando pilha na cabeça da minha mãe, para minha mãe não deixar eu ir e tal, mas minha mãe deixou. E eu lembro que no culto de jovens foi muito legal mesmo, a gente conversou muito e tal. E no culto de domingo, eu aceitei Jesus, porque o pastor falou tudo que estava acontecendo lá em casa, e eu aceitei Jesus nesse culto. E eu voltei muito leve para casa. E eu chegando em casa, eu cheguei sorrindo e tal, eu tinha sentido que meu primo estava voltando, porque eu já tinha perdido ele. Eu cheguei na escola dia 16 de outubro, depois de meses tentando falar, cheguei na escola e contei tudo o que estava acontecendo. Eu lembro que eu fiquei 3 aulas contando com uma professora e uma coordenadora lá da escola. Dia 22 de outubro, a minha mãe foi na escola. Estava tudo certo, só que minha mãe queria me ver. E eu desci muito apreensiva. E na hora que eu desci da escada, eu quase caí da escada de tão que eu estava tonta. Na hora que eu cheguei na frente da porta da coordenação, eu travei, paralisei, eu não conseguia mais andar. E depois de 5 minutos eu entrei, vi minha mãe igual uma pimenta de tanto chorar. Aí a gente conversou, tal, só que a gente não conversou nem 2 minutos, porque eu ficava o tempo inteiro. Quero voltar pra sala. E eu segurei o choro naquela hora, porque eu vi minha mãe chorar e eu vi o papel em cima da mesa com quase tudo que eu tinha falado que passaram pra minha mãe. Elas não passaram realmente eu falei, passaram só por cima.
E na hora que eu saí da sala, a coordenadora, a diretora, a vice-diretora e a psicóloga tinham saído da sala. E eu pedi para sair, e a minha mãe disse, pode ir. Quando chegar em casa a gente conversa. Pior frase que eu ouvi naquele momento. E na outra semana, eu e minha mãe, a gente foi atrás de fazer o boletim, a gente foi atrás de fazer tudo que precisava. E para mim, eu achava que não tinha mais jeito, né, o que eu estava acontecendo. Eu tentei diversas vezes suicídio, eu achava que eu estava sozinha e que ninguém ia acreditar em mim. Mas isso foi mudado. Deus realmente mudou a minha história, Ele mudou o meu jeito de pensar, o meu jeito de falar, e eu aprendi muito nessa circunstância. E eu vi que eu não estava sozinha, porque se eu realmente estivesse, eu não estava mais aqui. E eu e minha mãe agora, que a gente é bem mais próximo, a gente conversa mais. Não é a melhor relação, mas já não somos mais duas estranhas morando dentro de uma casa. E as minhas irmãs, a gente dá até que bem, mas não é daquele jeito. E dia 15 de dezembro eu me batizei. Foi uma das segundas melhores. Esqueci a palavra. É a minha segunda melhor submissão, porque a primeira foi eu aceitar Jesus. Aleluia! E eu acho que é isso. Eu não estava sozinha. E aquilo lá foi para me fazer eu enxergar com outros olhos. Antes eu me odiava, não conseguia me ver no espelho, eu comecei a parar de gostar de mim, parar de querer falar com os outros. Eu sempre fui uma menina muito extrovertida, e eu parei de querer conversar, eu parei de querer sair de casa, e eu não conseguia dormir. E agora eu consigo dormir bem melhor. Voltei a ter meu brilho, que antes eu tinha perdido. E está dando tudo certo agora. E é isso. Eu queria agradecer aos líderes e ao pastor e à pastora por me dar a oportunidade, e a Julia e a Estela. Glória a Deus, irmão. E a Lili hoje faz parte da mídia, por isso espontânea pressão. Cheguei para você, Lili, senta naquele computador ali, sentou, aperta ali, apertou, parabéns, você está ali na mídia. Assim, espontânea pressão. Mas olha que interessante, né, que tão novinha, e olha o amadurecimento espiritual que essa menina tem. Né? E outra coisa, Deus coloca as pessoas certas no local certo, né? Deus precisou fazer um movimento lá na casa da mãe Estela, para a mãe Estela começar a trabalhar e pegar revezamento, coisa que ela não queria fazer. Mas por quê? Porque tudo que acontece que acontece na minha, na tua vida, tem propósito. Deus não deixa acontecer nada sem propósito, irmão. Estava conversando com o irmão Diogo essa semana. O Diogo estava e a irmã Patrícia estavam aflitos. Eu falei para o Diogo: Deus falou alguma coisa para ti? Que vai ter morte na família? Não. Tu sonhou? A Patrícia não. Então descansa, cara. Então descansa, não vai ter. Deus vai honrar. Deus está trabalhando na casa. Deus está trabalhando na casa. Né? Então, às vezes a gente fala assim, né, que não vem pela mão, vem pela dor, mas é mais ou menos isso aí. Deus às vezes tem que abrir uma ferida para trabalhar no nosso coração. Vai ser sempre assim, porque às vezes nós somos tinhosos, irmão. Nós somos tinhosos, temos chamado, aí Deus tem que ir lá puxar nossa orelha, abrir um buraco para a gente cair dentro, aí fica desesperado para lembrar de olhar para cima. Então não espere Deus literalmente te pegar pelas pernas. E outra coisa, exerça o seu chamado. Aonde você está, seja salvo. A irmã Estela, ela foi salva. A irmã Estela fosse uma pessoa que fosse uma religiosa, que fosse filho de uma denominação, né? Julgaria a lei pela vestimenta ou pelo jeito de ser, não ia dar bola para ela. A não ser que a lei entrasse com uma Bíblia embaixo do braço, uma saia para o pé, aí dizer, não, essa é de Deus. Então nós temos que fazer a diferença. Deus conta comigo e com você. Amém? Parabéns, gente. Deus abençoe a tua vida. Glória a Deus. É incrível como Deus sempre usa
das coisas mais improváveis, né, pastor? Aquilo para nós parece impossível, Deus ele levanta. Eu sempre uso a família da minha família como exemplo. Né? Se o pastor deve lembrar, o pai fugia de nós na hora do discipulado. Né? Minha filha é completamente virada, Deus transforma. Ele é Deus transforma as vidas, famílias, e ele restaura. Deus ele faz o impossível, nós. Opa, perdão. Aí Deus ele transforma essas vidas. Mas como eu falei, no tempo certo, do jeito que Deus quer. Glória a Deus. Se terminar o pai para dar uma palavra de salvação, logo após já está orando pelos jovens, ressurretos. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Com muita alegria, graças ao povo de Deus, com o Pai do Senhor, amém? Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia junto com a minha em Lucas, capítulo 22. Glória a Deus. Lucas, capítulo 22, e versículo 54, uma passagem bem conhecida da igreja. A irmã testemunhando ali, eu lembrando que o Senhor falava comigo essa tarde, eu não consegui entender, irmãos. Às vezes a gente nega Jesus por tão pouca coisa, nega Jesus. Acusamos aquele jovem Judas que negou Jesus por 30 moedas de prata, apontamos o dedo, e nós negamos Jesus por bem pouca coisa. Aí a gente vê que a gente não é o último da fila. E se nós passamos por dificuldade, irmãos, sempre tem um que está passando também. Então não seja egoísta e não negue Jesus por nada. Glória a Deus. Lucas, capítulo 22, e versículo 54. Diz a palavra do Senhor: Então, prendendo-o, levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. E havendo-se acendido o fogo no meio da sala, assentou-se juntos, e assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada vendo-o, pôs-os nele, disse: Esse também estava com ele. Pedro, ele negou e disse: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passando quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: Homem, não sou quem disse. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Somente está aqui, irmãos. Essa passagem bem conhecida da igreja, conhecida da gente, né? Pedro, aquele moço que o senhor Juan acabou de falar, que Jesus falou assim, Pedro falou: para onde eu vou, se só tu tem a palavra eterna. Pedro que era abraçado por Jesus. Pedro que estava numa floresta e o sumo sacerdote foi malco foi prender Jesus, e Pedro se desbanhou da espada e acertou a orelha do soldado malco, cortando a orelha. Muitos falam assim: mas Pedro errou a espada e só cortou a orelha. Não, Pedro tirou a espada e deu para matar o soldado malco, tanto que ele falou que: meu Jesus, vocês não vão levar. Pedro tinha intimidade de Jesus. Onde Jesus estava, Pedro estava sempre presente. Pode ver que todas as passagens bíblicas a gente vê que a gente ouve Pedro estando com Jesus. Mas o que me chama a atenção é que ali, quando Pedro se sentou-se naquela fogueira, logo começou a seguir Jesus de longe, irmãos. Aí está um grande perigo quando eu e você começamos a seguir Jesus de longe. Quando nós seguimos Jesus de longe, nós vivemos de testemunho do próximo, nós já não temos intimidade com Deus, nós já não sabemos, não temos mais um particular com Deus. Aí corre um grande perigo, assim como foi com Pedro. Pedro era chegado de Jesus, mas quando chega aquela mulher e fala assim: também é um deles. Ele fala: não, você és doido, é louca, não te conheço, eu não sou. É interessante, irmãos, que nos dias que nós estamos vivendo hoje é assim que acontece. A gente entra no transporte coletivo, fala Pai do Senhor, e muitas vezes o camarada: opa, boa tarde, tem vergonha de responder o Pai do Senhor, para não mostrar que serve esse Deus maravilhoso.
Nós podemos ver lá no livro de Jonas, bem conhecido, né, que quando veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Mitai, ele levanta, vai em mim, clama, tal. Bem conhecido essa passagem. Jonas era para fazer uma coisa simples, mas ele não, ele se escondeu e coisa e tal. E quando deu aquela tempestade, bem conhecida, e tudo aquilo acontecendo, e Jonas lançaram sorte e caiu sobre Jonas. E Jonas, ele mais depressa, ele falou assim: sou hebreu, sirvo Deus vivo que fez o céu e a terra seca. Diferente de Pedro, que andava com Jesus. Imagina aí você, quando o senhor estava falando, o pessoal nem vendo os milagres que Jesus fazia. É fácil seguir Jesus. Agora nós queremos viver na mesma época, só queremos ir para a igreja como se Deus faz. Se Deus fazer, eu vou. Se Deus não funciona assim. Nós não podemos negar Jesus em nenhum momento da nossa vida. Tanto que a palavra de Deus diz que quando Pedro lembra das palavras de Jesus, Pedro chora amargamente. Que eu e você não viemos chorar amargamente, que nós viemos ter prazer de estar na casa de Deus, que nós viemos ter intimidade com Deus, que nós não viemos negar esse Jesus por nada, porque é Ele na nossa vida. Uma vez eu estava indo trabalhar com a minha esposa, eu li atrás do caminhão e nunca mais esqueci, estava escrito atrás da bandana do caminhão, eu pensei: eu sem Deus não sou nada, Deus sem mim continua sendo Deus. Então não venha negar esse Deus que você servimos. Irmão, tu fala assim porque tu não sabe a prova, a luta que eu estou passando, a dificuldade, a enfermidade, porta de emprego não abre, mas Ele continua sendo Deus. Ele não vai deixar de ser Deus só porque eu e você não buscamos Ele. Agora, se eu e você buscar Ele, nós ter intimidade com Ele, aí Ele se revela para mim e para você, como aconteceu na vida da nossa jovem que a gente acabou de testemunhar. Os ventos se levantam, a tempestade vem, mas Deus sempre cuida e zela dos seus. Amém, meus irmãos? Agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Orar pelos jovens. Convido a igreja a ficar de pé, por gentileza. Hoje, culto dos jovens, nós sabemos de Deus, já está sempre Deus sendo falado conosco. Vamos orar então. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, Pai celestial, Senhor, na Tua casa, Pai, na Tua presença que nós estamos, Senhor, para ouvir, aprender a Tua palavra, Senhor, abençoa, Pai, cada jovem que está aqui, Senhor, abençoa, Pai, esses jovens que não estão aqui, estão lá no mundo perdidos, Senhor, outra hora estavam na Tua casa, Pai, na Tua presença, Pai, no adversário frustrou os pensamentos deles, Pai, e eles saíram dos Teus caminhos, Senhor, mas eu creio num Deus poderoso, Pai, eu creio num Deus que vai além da medicina, um Deus que pode todas as coisas, Pai. Abençoa, Senhor, esses jovens, Pai, faz deles homens e mulheres de Deus cheios da Tua presença, Senhor, homens que possam pregar a Tua palavra com ousadia, Senhor, pregar a Tua palavra como é para ser pregada, Senhor, que as Tuas filhas possam testificar, Senhor, que as Tuas filhas possam louvar em nome do Senhor, sua alma ser curada, Senhor. Eu coloco, Senhor, cada jovem, Pai, nas Tuas mãos, Senhor, continua, Senhor, operando na vida deles, Pai, Tu sabe, Pai, o chamado de cada jovem que aqui está, Senhor, eu coloco cada um, Pai, em Tuas mãos, Senhor, para honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, eu queria passar então parte da pregação, para convidar o nosso líder para estar pregando hoje. Graças e paz, irmãos. Amém? O dia da casa, o próprio líder que vai dar um puxão de orelha. O senhor já puxou minha orelha, então agora eu vou transmitir para eles. Faltou uma galerinha que eu vou pegar para as orelhas. Mas glória a Deus. Preciso ouvir quem veio. Os irmãos acreditam dessa maneira? Amém. Glória a Deus. A palavra tem falado fortemente comigo. Para nós não perdermos tempo, os irmãos abram as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos ler do verso 10 a seguir. Uma passagem muito conhecida da igreja. Nós já estudamos aqui. Foi ministrado com muita propriedade. Mas eu quero falar algo que o Senhor colocou no meu coração. Ei. Amém, irmãos? Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. E havia um certo discípulo em Damasco, chamado Ananias. E o Senhor disse-lhe em uma visão: Ananias. E ele disse: Estou aqui, Senhor. E o Senhor disse-lhe: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. E em uma visão,
Ele viu que um homem chamado Ananias entrava e impunha sua mão sobre ele para que ele pudesse receber a sua visão. Então respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido de muitos acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem autoridade dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a ele: Ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Porque eu lhe mostrarei o quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. E Ananias foi pelo caminho, entrou na casa e, impondo as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebas tu a visão e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem escamas, e ele imediatamente recebeu a visão. Levantando-se, foi batizado. Para encerrar, e tendo recebido alimento, ele foi fortalecido e esteve salvo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E imediatamente ele pregava nas sinagogas que Cristo é o Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Leitura um pouco extensa, mas se faz necessário. Para nós entendermos essa mensagem, o profundo dela, aquilo que o Senhor caiu no meu coração, eu preciso passar alguns detalhes para os irmãos. O contexto dessa história fala sobre dois personagens incríveis, que têm proporções diferentes. Um pouco dito na palavra de Deus e um mencionado diversas vezes. Primeiro é Ananias, um jovem discípulo de Jesus, e o outro, Saulo. Quem era esse Saulo? Por que ele estava perseguindo os filhos de Deus? Por que Ananias tinha essa missão de orar por Saulo? Para nós entendermos, meus irmãos, nós precisamos ir para a história. E se a gente for fazer uma pequena pesquisa sobre Saulo de Tarso, nós vemos muitas informações. Saulo, nascido em Tarso, numa região bem privilegiada na Turquia, ele era de origem romana. Então, a sua família seguia a cultura romana. Pesquisando sobre a cidade de Tarso, ela era um grande centro, meus irmãos, como se fosse uma grande cidade nos dias de hoje. São Paulo, Rio de Janeiro. Então muitas pessoas do mundo inteiro transitavam por Tarso. Então era uma cidade rica de cultura. Então a cultura era avançada, a poesia, a filosofia, o teatro. Então era uma cidade de pessoas inteligentíssimas. Então a gente pode perceber e entender que Saulo não era qualquer pessoa, meus irmãos. Era bem inteligente, bem posto na sociedade. Porém, a gente precisa entender também que ele cresceu em Jerusalém. Ele apenas nasceu em Tarso, mas os seus pais e sua família foram morar em Jerusalém. Então, nós podemos ver também que Saulo, ele era judeu. Ele conhecia a palavra de Deus. E nada mais, nada menos, o seu professor, um grande mestre que Saulo teve, foi Gamaliel. E também vim pesquisar sobre Gamaliel. Ele é um grande escritor da lei judaica, baseado na palavra de Deus. Então ele escreve usos, costumes, como se fossem dogmas, que o povo judeu segue até hoje. O povo judeu idolatra esse tal de Gamaliel. Ele é um dos grandes mestres da lei judaica. Então olha com quem Saulo acabou aprendendo. Olha quem foi o mestre de Saulo. Então, irmãos, a gente vê que Saulo era uma pessoa importantíssima. Eu não marquei aqui, mas eu quero dizer para vocês, irmãos, será que o Senhor faz acepção de pessoas? Será que o Senhor não quer usar a minha e a tua vida para falar com os grandes, com os pequenos? Saulo era alguém importantíssimo. Mas, irmão Diogo, por que você está dando tanta ênfase em Saulo? Saulo, percebendo que vinha uma grande crescente na época de pessoas que vinham pelo caminho pregando algo diferente. Era Jesus, um tal de Jesus para eles, judeus. E até hoje, o povo judeu fala que Jesus é um grande profeta. E eles falavam: quem é esse profeta aí que fala que é filho de Deus, que diz que cura enfermos, que faz milagres? Não, isso daí está errado. Cresceu uma revolta no coração de Saulo.
Ele foi ao sumo sacerdote, ele foi aos mestres da lei, às autoridades, ele pediu cartas, ele pediu ordens que ele pudesse pegar essas pessoas que vinham pelo caminho, falando tais coisas, e levar preso, açoitar, levar cativo para o centro de Jerusalém. E assim foi feito. Ele recebeu essa autorização. E ele saiu pelo caminho. Em uma de suas viagens, ele já vinha perseguindo a igreja. Chegando na região de Damasco, de repente uma luz veio sobre o alto. Saulo caiu prostrado e uma voz disse bem assim: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo disse: Quem és tu, Senhor? E prontamente o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, aquele que tu persegue. Entra na cidade, vá até a rua direita e lá vão te dizer o que fazer. Aí, meus irmãos, entramos na mensagem. Aquilo que o Senhor fez caiu no meu coração. Nós podemos entender que Saulo ele era alguém importante, era um religioso que conhecia muito bem a palavra de Deus. Ele manejava com excelência a palavra de Deus. Porém, o principal, ele não fazia a vontade de Deus. Já é um alerta que o Senhor fez cair no meu coração, para eu não voltar a ser aquele religioso. Por mais que aqui na igreja a gente prega, a gente fala, a gente aprende, para nós fugirmos da religiosidade, às vezes, irmãos, nós estamos aqui na igreja no automático, esquecendo-nos de ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Glória a Deus, aleluia. O verdadeiro cristão, ajudar os órfãos, as viúvas, os necessitados. O Senhor fez cair no meu coração uma alegria tão grande essa semana, porque eu vi a igreja mover forças por dois casos em específico: o paizinho do meu Mark e a minha sogra. A igreja orando, intercedendo, os irmãos mandando mensagem, incentivando, apoiando. É isso que o Senhor quer que a gente faça, irmãos. Não só olhar para a nossa barriguinha, mas em conjunto nós unirmos força. Assim o Senhor abençoa, o Senhor traz crescimento para a igreja. E isso alegrou demais o meu coração. Mas entrando na mensagem, no primeiro verso, nós podemos perceber que ali em Damasco havia um discípulo de Jesus. Veja bem a diferença: um discípulo de Jesus. O autor podia escrever assim: ali existia um seguidor de Jesus, mas não era um simples seguidor, porque multidões acompanhavam Cristo enquanto ele vinha percorrendo todo o seu caminho, ministrando a palavra, curando. Mas é um discípulo. E a diferença de um discípulo para um seguidor é a seguinte: o discípulo é aquele que está junto com o seu mestre, que quer fazer aquilo que o mestre faz, que aprende, que vê os costumes, que vê o jeito, que quer aprender e fazer conforme o seu mestre lhe ensina. Já um seguidor não. O seguidor às vezes é um curioso, às vezes o seguidor quer estar junto só para ver se ele pode ter algum benefício ou não. Então veja bem, olha a importância de ser discípulos de Cristo. Ananias, ele era um discípulo do Senhor, e quando o Senhor falou com ele através do sonho, da visão, prontamente ele falou: eis-me aqui, Senhor. Primeiro ponto que eu quero observar nesse verso: Jesus. Nós temos que ser prontos a fazer a vontade de Deus, assim como Ananias. Jovens, o líder trouxe essa palavra, eu ia trazer outra mensagem, mas para cobrar vocês, com muito amor e carinho, vocês têm que estar prontos para fazer a vontade de Deus. Não esperem dos seus pais, não esperem dos nossos irmãos de mais idade, não esperem do pastor, muito menos da liderança. É vocês, é no tempo presente. O Senhor quer usar vocês. Por que o Senhor quer colocar na palavra um jovem? Olha a importância de um jovem. Galera, nós temos vigor, nós temos saúde, nós temos recursos, tecnologia, a gente pode fazer muito mais. Mas por que a gente se cala muitas das vezes? Os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos parentes. Eu desafio, faz um raciocínio com o irmão Diogo. Lembra de alguém da tua família que não serve a Deus? Conhece alguém, né? Mais perto, um vizinho teu que não serve a Deus. Consegue lembrar alguém? E por que a gente não fala do amor de Cristo? Por que a gente não fala que Jesus salva? Por que a gente não fala mais igual antigamente? Ei, meu irmão, Jesus te ama. É uma palavra simples, mas faz a diferença. Esses dias eu fui no mercado com a irmã Patrícia. A gente estava empacotando, eu vi que uma senhora com um semblante muito ruim assim. Acredito que ela teve um dia bem triste. A gente passou as compras, ensacamos,
Eu fiz o pagamento, olhei para ela e falei: minha amiga, Jesus te ama. O olho dela encheu de lágrimas, ela deu um sorriso, irmãos, porque aquilo ali não teve preço para mim. Não sei se ela serve a Cristo ou não, mas eu tenho por certo que essa sementinha vai germinar no coração dela. E às vezes a gente se cala, a gente fica envergonhado, a gente fica acanhado. No segundo verso, meus irmãos, e é importante, o pastor sempre fala aqui na igreja, Ananias ouviu a voz do Senhor. E a gente pode perceber que se alguém ouve a voz de Deus, se alguém recebe uma visão, se alguém vê o Senhor falando conosco, é porque essa pessoa tem uma intimidade com Deus. Senão, pelo contrário, a gente não consegue deslumbrar o sobrenatural. Jovem, irmão, irmã, quanto tempo tu não tem uma experiência com o Senhor? Faz quanto tempo que tu não vê o sobrenatural de Deus na tua vida? Será que tu deixou essa chama se apagar? Será que os jovens vão ter que fazer reacender essa chama e incentivar você, irmão? Jovens, o que tu está esperando para viver o sobrenatural de Deus na tua vida? Você quer ter algo com Deus? Busque, ore, jejue, leia a palavra. É como se fosse uma receita de bolo, não tem erro. Faça isso que o irmão Diogo está dizendo, que vai fazer muito sentido na tua vida. Mas volte a buscar a presença de Deus. Volte a ter intimidade com o Senhor. Outra vez meu coração se alegrou de uma forma, nessa e na semana anterior. O último encontro de jovens, acho que a galerinha vai lembrar. Eu perguntei para eles: que pedido vocês querem para 2025? Aí uns pediram algum sonho, uma realização. Alguns pediram mais unidade no grupo. E eu pedi para eles, eu falei: eu quero que o grupo venha a ser mais espiritual. Que cada vez mais nós possamos sentir a presença de Deus. Que nos nossos encontros nós possamos ver o Senhor falar de pertinho conosco. No primeiro encontro desse ano, no segundo, no terceiro, o Senhor tem falado com cada um de nós. E tem sido um encontro melhor que o outro. Porque a galera entendeu que precisa buscar mais a presença de Deus. Precisa criar intimidade com o Senhor. Isso não é, irmãos, algo dificultoso. É um prazer nós estarmos na presença do Pai. Andando um pouquinho, ainda no segundo verso, o Senhor falando a Ananias: apronta-te, vá à casa de Judas, procura por um homem chamado Saulo, ele está orando. Agora, meu irmão, indo para o outro lado, esquecendo um pouco do jovem, o jovem sedento pela presença de Deus, mas olhando para Saulo, um religioso, cheio de conhecimento, mas ele estava, irmãos, num estado de adversidade. Ah, irmão Diogo, mas então ele era um religioso, mas será que ele estava buscando a presença de Deus? Eu acredito que sim, e muito, porque a palavra relata que ele ficou 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Ele estava se consagrando. Eu acredito que quando ele teve esse encontro com Cristo, não as escamas dos olhos, que nós vamos ver mais para frente, mas a escama dos olhos da alma. Ele fez um retrospecto, ele olhou para dentro de si e falou: poxa, eu estou virando um religioso, esqueci de fazer a vontade de Deus. No meu momento de adversidade que eu estou enfrentando agora, eu não vou deixar minha fé de lado, não vou deixar minha fé me abalar. Não vou me desfalecer na presença. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar a face do Senhor. E assim ele fez. Ele ficou 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Mas ele estava buscando a presença de Deus. Irmão, não sei qual momento tu está enfrentando agora. Não sei qual o momento de mais luta e dificuldade na tua vida. Mas persevera. Não deixe a tua fé se apagar. Busque a Deus. A minha esposa sabe muito bem a semana que nós passamos. Por um pequeno momento eu vi a fé dela dar uma abalada, mas eu me mantive firme, porque eu sabia que Deus tinha algo maravilhoso para fazer na vida da minha sogra. Não é em vão cada oração que eu faço por ela, pedindo para o Senhor salvar, pedindo para o Senhor tocar na vida dela, fazer algo diferente. Está aí o fruto de oração. Hoje minha esposa perguntou para ela: mãe, quer que o Diogo venha te ver amanhã? Ela só balançou com a cabeça. E amanhã eu vou lá pregar para ela. E eu tenho certeza que Deus vai fazer a obra. Mas a gente tem que estar com a nossa fé firme, buscando cada vez mais, porque o Senhor vai fazer na minha e na tua história. O Senhor é poderoso para fazer. O Senhor não te trouxe aqui nessa noite em vão, meu irmão.
Eu tenho certeza que o Senhor trouxe essa palavra para dar um chacoalhão na tua alma, para você continuar perseverando e buscando a presença de Deus. Continua, caminha mais um pouquinho. Os tempos são maus, são difíceis, sim, irmãos. Está difícil para todo mundo, mas continua, persevera, mantenha a tua fé firme no Senhor, que grandes coisas Ele ainda vai fazer. Caminhando um pouco na palavra, na visão dos irmãos, Ananias, ele entrava na casa de Judas, ele colocava suas mãos sobre Saulo, para que ele pudesse retornar à vista. E nesse verso a gente já consegue perceber, meus irmãos, que ele pronto para servir, ele estava disposto, ele continuou, ele caminhou. Isso é para nós, a gente consegue, meus irmãos. Não precisa nós fazermos missão longe, como o pastor falou. E alegrei meu coração dessa maneira. A gente consegue fazer missão aqui. Ah, irmão Diogo, mas eu não tenho nenhum dom, não tenho nenhum talento. Claro que tem. Quem está vivo aqui, levanta a mão. É um dom que o Senhor derramou sobre a tua vida. O dom da vida. Isso já é um dom mais do que suficiente, irmão, para você abraçar alguém, para você dar um aperto de mão, olhar firme nos olhos, falar que Jesus ama, que Jesus salva, que Ele cura, que Ele batiza. É simples, é simples. Nós que complicamos. O Evangelho do Senhor, ele é simples, mas ele é muito sério. No verso 13 e 14, Ananias, mesmo ele com o coração alegre, querendo fazer a vontade de Deus, nós percebemos que ele teve medo, meus irmãos. Caiu o temor no coração de Ananias, porque ele conhecia quem era Saulo. Ele sabia que Saulo era alguém importante. Ele sabia que Saulo era o mestre da lei, que ele conhecia as autoridades. Talvez no coração dele, seu irmão Diogo pensando, ele temia ter alguma consequência. Poxa Deus, olha só os males que ele tem feito aos seus santos. Ele temeu, mas mesmo assim, ele se colocou de pé, recebeu uma injeção de ânimo de Deus e foi cumprir a sua missão. É um alerta para nós. Nós deixamos o medo travar a nossa vida. Às vezes tu enterra um talento, meu irmão, minha irmã. Tu enterra um dom que Deus depositou sobre tua vida por ter medo. Eu escutei a semana toda, desde que eu vim para a igreja, semana passada, no decorrer da semana toda, falar sobre medo. E hoje aqui no culto de novo, então eu acredito que o Senhor tem algo a falar a respeito do medo. Que medo que tu tens aí dentro de ti que está te travando de ser útil na obra de Deus? Ou está travando o teu crescimento espiritual, o teu ministério, a tua família, os teus negócios? Ei, não deixa o medo imperar na tua vida. Olha que exemplo de coragem a nossa irmã Liliane hoje. Ela venceu o medo, ela enfrentou, ela foi para cima. E olha só o que o Senhor fez na vida dela, transformou a sua história, o seu cativeiro. Isaías, capítulo 41, verso 10. Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu dou forças, eu os ajudo, eu os protejo com a força da minha mão. Será que não é mais do que suficiente? Você saber que o próprio Deus está cuidando da tua vida, da tua história, dando força. Deus está assinando embaixo naquilo que tu está fazendo, e ainda mesmo assim tu deixa o medo imperar sobre a tua vida. Meu irmão, sacode a poeira, igual o irmão falou nessa noite. Caminha mais uma milha. Tira a coragem de dentro, tira a coragem do Senhor. Josué capítulo 1, verso 9. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado e nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde você for. É o próprio Deus que vai estar contigo, meu irmão. Coragem, força, ânimo. É Deus que está contigo, te levantando, te sustentando, te guardando até aqui. Para que temer, meu irmão e minha irmã, se nós temos o Deus Todo-Poderoso do nosso lado? 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos,
Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Se nós aceitamos a Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa alma, nós não podemos mais ter medo, porque o medo não provém de Deus. Quem aceita Cristo Jesus não pode ser medroso. Lembra da promessa que o Senhor fez quando falou contigo pela primeira vez? Lembra da alegria, do gozo da tua alma quando você aceitou a Cristo? Aquela paz que enche a tua alma. Lembra-te disso no momento da angústia, da aflição, da tristeza. Que o Senhor vai te dar força, ânimo e coragem para prosseguir. Mesmo Ananias estando com medo, o Senhor o encorajou. Ele deu uma injeção de ânimo para esse moço. Ele mostrou a importância da missão que ele tinha. O Senhor falou para Ananias: vai, é importante esse servo meu. Eu vou mostrar para ele o quão importante é sofrer pelo meu nome. Isso aqui, meus irmãos, é algo tremendo. Eu quero trazer isso para o jovem. Não esqueça disso que o irmão Diogo vai falar. Deixa cravado no teu coração. A Julia está pensando, eita glória! Galera, olha a importância do apóstolo Paulo para a sociedade, para a história e para nós cristãos. Se Ananias, um jovem, não tivesse a coragem, o ânimo e a ousadia de ir até Saulo, será que nós tínhamos tantas cartas escritas assim? Vocês já pararam para pensar quantas e quantas almas foram alcançadas pelas cartas escritas por Paulo? Quantas obras maravilhosas esse apóstolo missionário fez no mundo? Propagou o Evangelho de Cristo. É maravilhoso, né, meus irmãos? Mas a gente não pode anular aquilo que Ananias fez. Ele orou, ele consagrou, ele buscou a presença de Deus, ele tomou coragem e foi lá fazer aquilo que o Senhor pediu que ele fizesse. Através de um jovem. Hoje, meus irmãos, eu alegro meu coração quando eu vejo os frutos daquilo que o Senhor colocou sobre minhas mãos. Muitas almas que o irmão Diogo ganhou, hoje são presbíteros, muitos estudando para ser pastores, muitos que estavam soltos, perdidos, hoje casaram, constituíram família, estão servindo a Cristo. Eu poderia esperar dos meus pastores para eles fazerem isso, mas o Senhor requer de mim, jovem, e isso o Senhor vai requerer de vocês também. Faça enquanto você tem vigor, enquanto você tem saúde, capacidade, enquanto nós temos a liberdade, porque vai chegar um tempo mal, meus irmãos, que a gente não vai mais poder falar livremente do amor de Cristo. A gente não vai ter livre acesso ao Evangelho. As coisas vão se estreitar. Então a gente tem que aproveitar hoje ou agora, fazer enquanto há tempo. Nós podemos fazer. E fazer o simples. Fazendo o simples, bem feito, agrada o coração de Deus. Ananias foi, ele entrou na casa de Judas, ele colocou as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor me mandou aqui, o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. Olha que maravilhoso. Talvez, trazendo para os dias de hoje, se a gente pega alguém que só criticava a igreja, só batia na igreja, perseguia, difamava, falasse mal, entrasse aqui, talvez o irmão Diogo ia olhar com outros olhos. Talvez o irmão Diogo ia julgar, ia apontar. Mas olha o que alguém cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo faz. Foi até Saulo e não chegou com julgamento, falou: Saulo, meu irmão, Jesus me mandou aqui para orar por ti, com alegria, com gozo. E o Senhor fez a obra através daquele gesto. É uma lição, foi uma surra que o irmão Diogo tomou dentro dessa mensagem. E eu confesso para os irmãos, eu já ministrei ela de diversas maneiras, de diversos modos. Mas a maneira que o Senhor fez cair no meu coração essa passagem me acendeu uma chama novamente. Aquela chama missionária, aquela chama com vontade de fazer cada vez mais, de ajudar o nosso próximo, de estar caminhando na presença de Deus e também de ter uma injeção de ânimo que muitas das vezes nos falta.
A opressão é tão grande nos dias, meus irmãos. A gente passa tanta luta no trabalho, na nossa rotina, problemas na família. E se a gente deixar, se a gente continuar na rotina, a gente começa a se desfalecer. Mas eu agradeço ao Senhor por essa palavra que alegrou a minha alma e que eu pude vir e trazer e compartilhar com os irmãos. E no mesmo instante, meus irmãos, escamas caíram nos olhos de Saulo. E novamente ele pôde voltar a ver. Ele se levantou, ele foi batizado, ele se alimentou, ele ficou forte como antes. E logo, meus irmãos, aquele que perseguia a Cristo e os seus seguidores começou a pregar Jesus nas sinagogas, falando que Jesus é o Senhor, que Jesus realmente é o Filho de Deus, que a obra do Senhor se cumpriu na vida daquele jovem Ananias e se espalhou para Saulo, para Paulo e para os demais apóstolos. Meus irmãos, é uma palavra simples, rápida e objetiva do irmão Diogo, mas é uma palavra de encorajamento. Que cada vez mais nós possamos estar firmes na presença de Deus, um ajudando e levantando o outro. Amém, meus irmãos? Obrigado pela atenção de todos. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pastor. Deus falou de perto conosco hoje. Faça, não espere alguém mandar você fazer. Faça. O que está na tua mão para fazer, faça. Lembra-te que a palavra do Senhor diz: o que vai receber é o que mais será cobrado. Ninguém mandou você dizer amém quando botar a mão na tua cabeça. Agora, tu vai andar pelo caminho. Ou vai, ou vai. Glória a Deus. Palavra do céu, irmãos. Coloque de pé. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Pode aumentar um pouquinho mais essa adoração. Deus é fiel. Deus é glorioso, Deus é eterno. Senhor, nessa palavra venha afirmar nosso coração em Ti. Que nós venhamos largar toda a vaidade da religiosidade no nosso coração, todo espírito de julgamento, todo sentimento de pequenez, todo sentimento de ser falho, todo sentimento de derrota e todo espírito de dúvida, vem cair por terra hoje, Pai. Senhor, nós estamos aqui para Te adorar. Nós estamos aqui para glorificar o Teu santo nome e para ser usados por Ti. Senhor, levanta essa geração, levanta cada um de nós, Senhor, para podermos levar a Tua palavra com prodígios e sinais. Assim como Teu Filho tinha prodígios e sinais, Senhor, que Tu venha usar cada um, o mais pequeno que está aqui, Senhor, o que se sente inferior, porque ninguém é pequeno. Muitas das vezes nós nos sentimos pequenos, mas nós não somos, porque Tu não escolhe os que são perfeitos, e Tu não escolhe resto, Tu escolhe a geração eleita. É a Tua palavra que diz que nós somos geração eleita, somos menina dos Teus olhos. E Tu deste o Teu Filho por nós, por amor a nós. Pai, coloca, Senhor, o sentimento, Senhor, ensina-nos a amar a Ti como Tu nos ama. Porque se nós aprendermos a amar como Tu ama, nós amaremos o nosso próximo. Ensina-nos a caminhar, Senhor, como Tu caminhaste. Porque muitas vezes Tu fala conosco, mas o espírito da dúvida bate em nosso coração. Senhor, que Tu venha trazer um renovo nessa noite. Santo é Teu nome. Lucinéia, Deus manda dizer assim para ti:
Diz para ela que eu não perdi o controle da casa dela. E o que está acontecendo não é. O que está acontecendo não é para derrota. É necessário que aconteça para que um sonho no teu coração venha acontecer. Se não acontecer, o sonho do teu coração se realiza. Tudo é um processo. Passe pelo processo para viver o propósito que Deus tem com vocês. Então não baixe a cabeça, é processo. Deus está trabalhando na casa. Não é demônio, não é inimigo, é Deus trabalhando na casa. O problema é que o trabalhar dele não é nosso, a gente cria de uma forma. Deus vai lá e faz assim, ó. Ele é Deus. Toda a família de Deus teve problema. Toda a família de Deus teve problema para que o propósito viesse a se cumprir. E as percas vão vir, mano. Jacó, Israel, aliás, Isaac teve que perder José, para que lá na frente ele virasse o governador do Egito, para que sua casa não viesse passar fome depois. Se Deus chegasse daqui hoje e falasse, ó, tua filha vai ser presa, tu vai ficar uns 20 anos sem vela, quem é teu pai? Quem é teu pai? Eu acho que Isaac abriu mão de José? Não. Então tem coisas que parece que é luta, que é o diabo, mas não é. É Deus trabalhando. E aliás, Deus está trabalhando, Deus só está fazendo aquilo que tu pediu. A diferença é que é do jeito dele. Então só descansa no coração. Deus tem suas formas de trabalhar. Levanta a cabeça, faz a obra para Ele e acredita em ti. Acredita em ti. O Senhor vai dizer assim, ó, fala para ela acreditar nela, que foi Deus que te escolheu no ventre. E esse ano de 2025 tu não vai ficar no dono por muito tempo, não. Só que você precisa acreditar em você. Tu é inteligente, tu tem capacidade, só que você mesmo limita o teu chamado. O que Deus tem para ti esse ano é grande. Quanto maior a bênção, irmão, maior é o vento. Só fica firme na rocha. Não deixa no controle. Deus sabe o que está fazendo. Quando Deus quer, até o inimigo trabalha como empregado dele. Então só descansa. Tudo tem um porquê debaixo do céu. Descansa. Deus não perdeu o controle, só descansa. Pergunta menos e adora mais. Porque assim como tu falasse, a minha casa é tua, a minha família é tua, o Senhor sabe disso. Então se é dele, deixa ele trabalhar. Descansa teu coração. Descansa. Aleluia. Glória a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Deus de maravilha. Deus de maravilha. Deus de maravilha. Nós começamos o ano 2005 com guerra, irmão. Nós não estamos em festa, nós estamos em guerra. Estou falando isso já desde janeiro. Na virada do ano eu falei que nós vamos entrar em guerra, porque o inimigo quer parar essa obra. E para parar essa obra tem que parar quem? Você. Ele tem que trabalhar onde? Na tua casa. Só que você tem que entender quando é o inimigo e quando é Deus. Nem sempre é o inimigo. Às vezes é Deus, às vezes é nós mesmos. Às vezes a gente desce o espírito de Zé Ruela em nós e a gente coloca a coisa na cabeça. Ser ou não ser, eis a questão. Às vezes dá vontade de se enfiar dentro de uma caverna, igual fez Elias, quer fugir. Faz parte do processo, irmão. Se tu tem vontade de se enfiar numa caverna, bem-vindo ao tio. Quem não quer se enfiar numa caverna de vez em quando? Faz parte do processo. Faz parte. Você só tem que deixar Deus moldar o teu coração. E dói, porque não é do teu jeito, é do jeito dele. Dói. Às vezes a gente queria as coisas mais fáceis, a gente queria nossa família do nosso lado, mas Deus tem um plano para todas as coisas. Você tem que descansar. Eu sei que muitos de vocês queriam que tivesse aqui filho, filha, pai,
avô, mãe. Mas não é da forma. Eu também queria que os meus estivessem aqui. Mas é da forma deles. Só que Deus cuida. Eu falo assim, está na tua mão. Eu não desisti, porque eu oro todo dia. Eu falei, Senhor, só cuida. Eu sei que quando puxar a corda, o tombo vai ser grande. E eu vou dar glória a Deus quando isso acontecer. Porque a gente só conhece a misericórdia quando nós precisamos dela. Aí quando tu precisar dela, tu nunca mais larga. Tu nunca mais larga. Foi assim comigo, foi assim com você. Um dia você precisou da misericórdia. E Ele guardou você, te buscou. O Senhor vai dizer assim para ti, Júlio. Tu tem uma dúvida no teu coração sobre pastoral. Às vezes quando eu falo do pastor Júlio aqui, a ideia é dar um negocinho. O Senhor diz assim, só faça. Só seja. Só seja. Glória a Deus. Seja. Comece em casa. Seja em casa. Seja para os teus. Seja para os vizinhos. Só seja. É Deus que capacita, é Deus que levanta. Deus vai preparar. Deus vai mover as águas. Deus vai preparar. E quando eu estava sentado ali, o Diogo estava pregando, eu via a tua garagem cheia de gente. A garagem de vocês cheia de gente. E as pessoas que chegavam ali te chamavam, não de Júlio, pastor Júlio, não te chamava de presbítero, pastor. Até porque pastor e presbítero são duas funções totalmente diferentes. Né? Nós aprendemos que a igreja brasileira que pastor cuida da igreja. O pastor nunca cuidou de igreja na Bíblia. E quando botaram um pastor na igreja para cuidar de igreja na Bíblia, deu problema, foi Timóteo. Era o único pastor bíblico que tem. E Paulo teve que escrever para lá porque o cara não estava dando conta do recado. Porque quem cuida de igreja é presbítero. O apóstolo Paulo deixava os presbíteros cuidando da igreja e ia fazer a obra. O pastor foi chamado para cuidar de gente. Estrutura, presbítero. Gente, pastor. Aí o pastor fica enfiado aqui dentro e vai cuidar do povo como? Presbítero cuida, pastor vai fora, vai visitar. Então é isso que você está falando contigo. Prepara-te. Por isso que está vendo o inimigo está se levantando com fúria, colocando espírito de contenda na casa, espírito de dúvida, espírito de confusão. Mas aquilo que eu falei, o Satanás vai trabalhar na nossa mente. Os dardos inflamados não é vocês. Vigia quando você vai deitar. Vigia com o que você pensa quando você está deitadinho olhando para o teto lá. Vigia. Tu pensa que é você que está pensando, maquinando? Não, o diabo está dando certo. Estou aceitando. Não aceita não. Vigia, nem tudo que você pensa é você. Bíblia diz que coloca o capacete de salvação para os dardos inflamáveis não venham te derrubar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Santo é teu nome. Hoje eu quero orar por enfermidade, irmão. Se você tem alguma coisa, enfermidade, mal-estar, tudo para frente, nós vamos orar hoje. Com a imposição de mãos. Em algum lugar eu tinha óleo. Acho que está lá atrás, né? Aqui dentro. Tinha óleo aí? Não. Tá bem. Obrigado, Senhor Deus. Eu vou estar orando. Você que ficou no... Tá. Antes de orar, deixa eu falar uma coisa. Mateus, eu te vejo num lugar, tu sentado num banco, com bem pouquinhas pessoas em tua volta. E o teu ministério está travado. Não está caminhando. Tu tem sede da palavra.
tem vontade de aprender, quantos têm vontade de fazer. Eu não sei aonde se congrega, não estou aqui para falar mal de nada, mas o Senhor está dizendo para ti, tu é uma planta, uma árvore, aliás. A árvore só dá fruto se o terreno onde ela está plantada for frutífero, for fértil. O lugar onde você está seco. A árvore é conhecida pelos frutos. Quantas almas foi ganhada esses 2 meses? Está morto? Parece que é, mas não é. Ora a Deus, troca de terreno. Ora a Deus, Deus vai te colocar no lugar onde a terra é fértil. E você vai dar fruto, porque daí alguém vai te enxergar e vai investir em você. Mas aonde você está, eu te vejo sentado, vazio por quê? Porque assim como não cuida de você, não cuida dos outros, você está vazio. Então fica firme. Ora a Deus, está na hora de trocar de terra, você plantar no meio do ambiente. Às vezes o ambiente se foca. Glória a Deus, santo é teu nome, Jesus. Deus de glória, Deus poderoso, Deus eterno, Deus santo, glorioso. Bendito és tu, Senhor. Bendito és tu, Senhor. Bendito és tu. Vamos orar. Enquanto eu oro aqui, pode levantar a música que nós adoramos. Vai cantando, vai adorando. Nós vamos
Eu te peço agora, Pai, vai renovando ele, Pai. Vai dando uma injeção de ânimo nele agora, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço agora, Pai. Tu és poderoso, Pai. Tu conhece o coração do teu filho, Senhor. Tu conhece, Pai, o sofrimento das lágrimas, Pai. A tua palavra diz, Pai, que o choro durou a noite, mas o sol durou pela manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que eles possam sentir o seu braço agora, Pai. Porque o Espírito Santo, Pai, então, possa falar com eles, Pai. Eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, Pai. Tu és poderoso, Pai. Tu és santo, Pai. Usa ele, Pai, da palavra, do louvor, Pai. Quando o povo colocar a planta do pé, Pai, que seja salvo da terra do mundo, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Pai, para o nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Deus poderoso, Deus de poder, Senhor, aleluia, aleluia. Deus é poderoso, Senhor, aleluia. Deus poderoso, Pai, conhecido, aleluia. Oh, Deus de poder, Deus de glória, Pai, poderoso, aleluia, aleluia, aleluia. Tu és fiel, Senhor, tu és santo, Pai, tu és poderoso, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Deus poderoso, Pai, Deus de poder, Deus de glória, Pai, tu és poderoso, aleluia. Oh, Deus poderoso, Deus de poder, Deus de glória, Pai, aleluia, aleluia, aleluia. És fiel, Pai, és poderoso, aleluia, aleluia. Oh, Deus poderoso, aleluia. És fiel, Pai, és santo, aleluia, aleluia. Oh, Deus poderoso, Pai, aleluia, aleluia. Oh, Deus glória a Deus, aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor. Se você crê que você recebeu a cura, diga amém. Toma posse, irmão. Não vai fazer igual aqueles irmãos que chegam assim, Senhor, a minha dor de cabeça. Aí entrega no altar, a pessoa entrega no altar. Aí quando volta para o banco, ela pega a dor, bota no bolso e volta de novo para o banco. Aí chega lá fora, e a dor de cabeça? Ai, tu não sabe, irmão, não entregou no altar agora? É pela fé. É pela fé. Glória a Deus. Querido, tem alguém que precisa se reconciliar? Eu não posso nem perguntar, né? Porque o desviado, irmão, não é o que está fora, o desviado é o que está dentro. Está na igreja, mas não consegue mais ler a Bíblia. Está na igreja, mas não consegue mais orar. Está com a mente amarrada. Não é? Você precisa reconciliar, fazer uma nova aliança. Ser tu homem. Olha aí, ó. Glória a Deus. Não é capaz de ser. A Bíblia diz ser tu homem, ser tu mulher. Não é pecado, irmão. Você falar, pastor, eu estou mal, eu não estou legal, eu estou ruim, eu preciso me alinhar com o céu. Né? É as duas, irmãos? As duas. Glória a Deus. Então estende a mão à frente. Vamos orar por elas. Estende a mão para receber assim. Tá? Recebe. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós oramos pelas tuas filhas, Senhor, que hoje estão reconciliando, Senhor. Reconciliando, porque às vezes, Senhor, a luta é grande. Abençoa grandemente, Senhor, as tuas filhas hoje. Elas estão voltando a fazer uma nova aliança este ano contigo, Senhor. E elas dependem totalmente de ti, Senhor. Porque sabemos que os dias são maus. E que o inimigo tem trabalhado muito na mente dos jovens para sair da tua presença e para olhar mais para o mundo que para o céu. Porque nós pensamos muitas vezes que somos eternos nessa terra. E esquecemos que novo também pode vir a subir ao céu. Teu encontro contigo, Pai, em nome de Jesus. Todo mal, todo levante na vida dessas meninas, Pai, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, a tua igreja ora agora, Senhor, que tem trabalhado, toda entidade que tem trabalhado na mente dessas meninas para atrapalhar, para tirar, Senhor, da tua presença. Em nome de Jesus, nós repreendemos e damos uma ordem hoje. Satanás, tu não tem legalidade sobre esta menina. No nome de Jesus, no nome de Jesus, sai da mente. Em nome de Jesus,
Tu não tem legalidade sobre essa adolescente, essa menina. Sai da mente, no nome de Jesus. Senhor, nós cremos na Tua vitória, cremos na Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Depois eu vou pegar 5 versos, não engano. Deus abençoe, vocês são na bênção. É isso aí, irmão, tem que vir para frente mesmo. Irmão, o pastor também às vezes dá uma desviada. Ele fala, Senhor, me converte de novo, que eu já estou desviado. Não tem jeito que tu acorda desviado, irmão. E a gente não é só porque tu é crente agora, tu vai acordar todo dia de manhã, cantando Cassiane, né? Cantando Travessia do Mar Vermelho. E se vier frente? Não, irmão, tem dia que tu vai acordar tanto. Tem dia que o inimigo está na porta da tua cama, hoje eu te pego. Aí ele te incomoda a noite inteira, e tu acorda um bagaço, bravo, ruim. Mas tu ainda é filho de Deus, irmão. Tu ainda é filho de Deus. O problema é que a gente quer carregar uma santidade. Oh meu Deus, não, querido, ser teu homem, a Bíblia diz. Ser teu homem. O que é ser teu homem? Reconhecer que você é fraco e sem ele você não é nada. Então Deus permite às vezes você dar uma desviadinha. Só para dizer, viu seu bobão? Tu não é nada, Senhor. Tu precisa de mim. Tu pensou que era alguma coisa, olha onde foi parar. E é interessante, né? Para subir escada é difícil, mas para cair é tão rápido. Pum! Aí para subir de novo, sobe. Mas o importante é que Deus sempre está com a mão aberta para te dar no ouvido e falar, desperta, crente. Sempre está de braços abertos para nos abraçar. Então se sinta amado. Se sinta amado. Você é filho, filha de Deus. Se sinta amado. O inimigo dizer, não, olha, tu não presta, tu não tem jeito. Se sinta amado. Porque às vezes, irmão, eu não sei você, às vezes não dá um sentimento, parece que você não é amado. Parece que você não é reconhecido dentro de casa, não é reconhecido no trabalho. Mas você é amado. Tem alguém que morreu por você, você é amado. E vigia, porque o inimigo ele cega teus olhos. Às vezes você é amado, mas é você que não está enxergando o suficiente. Às vezes você está exigindo demais, né? Às vezes a gente quer exigir demais. Não exige demais, não. Pratique o direito do próximo, que o próximo praticará o direito de você. Pastor, mas eu estou cansado. Mas é assim, professor, né? Somente nós casados. Casamento é uma construção que só vai terminar no dia do arrebatamento. Até lá nós vamos estar construindo todo dia. Cada um tem que botar um tijolinho. Às vezes bota um tijolo errado, daí a mulher briga. Às vezes a mulher bota um relógio, um tijolinho errado, aí nós também brigamos. Isso é normal, né? Quem não discute? É normal. Casal que diz, eu nunca discuti, irmão. Eu já falo, tu é filho do diabo, porque a Bíblia diz que o diabo não é desde o princípio. O casal diz que nunca discutiu, irmão. Quem aqui já não deixou a toalha em cima da cama aí? Olhada, não escutou? Tá fazendo as toalhas aqui? Quem já não chegou com o carrinho arranhado em casa? E o marido fala, pô, bateu de novo? Ou às vezes, né? Quem aqui já não comprou um jogo de pote? Aí o vendedor chega na porta e o marido está em casa, pote? Ninguém comprou pote. Pois é, esqueci de te avisar. Foi 3 vezes de 60 reais. Né? Que? Não, irmão, faz parte. A diferença é que a gente tem que se manter firme e foco em Jesus, amém? Glória a Deus. Pastor Júlio, vem cá, orar e dar a bênção apostólica. Quarta-feira tem mais. Glória a Deus, é de Deus, irmãos. O pastor me chamando aqui, eu até estava lembrando do que ele estava falando, né? Hoje na sala da casa da minha mãe, tomando chimarrão, daí minha esposa falou assim, tu faz o almoço. Eu falei, vamos buscar uma marmita. Não. Tu faz o almoço. Eu falei, então vamos comer pão que está pronto. Eu falei, não, tu faz o almoço. Hoje ele estava fazendo almoço. Aí rapidamente friquei uma seguinte lá, fiz uma quirera. Só que 11h30 ela estava comendo suquinhos com leite. 11h30, e eu fazendo almoço. Pensei comigo, pô, eu fazendo almoço, ela comendo suquinhos com leite, mas tudo bem, né? Aí fiz o almoço, ela pegou a vassoura e começou a limpar a casa e tal. Meu irmão viu varado da fome, fiz um pratinho de comida, comi. Quando ela viu comendo, sim, tu comendo, me chama pra comer. Eu falei, tá, pô, tu viu fazendo almoço e tu não parou pra comer junto comigo. Ele estava comendo suquinho 11h30, eu achei que tu comia mais tarde. Ah, tá bom, outra vez fazer almoço, eu vou te chamar pra almoçar também. Só que de casa é diferente, quando ela tá no fogão, eu já tô rodeando ali, sabe? A hora que o almoço tá pronto, eu sou a primeira a sentar na mesa. Então eu peço desculpa, amor, pelo erro que eu cometi essa manhã.
sei que sou falho, e a prova não vai acontecer mais isso. Toda vez que fazer o almoço, vou chamar. A gente é falho, a gente é. Então, peço perdão, amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, Pai celestial, Pai, abençoa, Pai, cada casamento, cada lar, cada família, Senhor. Abençoa cada filho seu, Pai, que está aqui. Dá uma semana abençoada, Senhor, na tua presença, Pai. É que eu te peço para hoje, no teu nome, Jesus. Amém e amém. Levante as mãos para cima, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja, todos dizem amém. Juntos? Somos mais fortes. Que Deus abençoe todos, tenham uma boa semana em nome de Jesus.